Olá, quarto ano, tudo bem? Vamos voltar aos vídeos, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa ação chamada ação monitória. E por que ela está incluída nesse final de processo de execução? Porque a ação monitória, ela é na verdade um misto. Ela é um pouco de ação de conhecimento e um pouco de ação executiva, a depender da conduta do próprio réu, ou seja, é a conduta do réu, como nós vamos ver no rito, que dará a essa ação monitória um aspecto de processo de conhecimento, ou seja, uma ação de cobrança, ou um aspecto executivo, portanto mais vinculado a um processo de execução. A regulamentação dela está no CPC a partir do artigo 700. São 3 artigos apenas, é uma ação bastante singela. Ela é um procedimento misto, portanto, né? Aliás, alguns autores discutem até se essa ação é, na verdade, uma ação nova ou ela é um procedimento novo, quer dizer, ela é uma ação de conhecimento com um procedimento especial ou ela é uma ação com um rito próprio. Essa discussão é doutrinária, acadêmica e, portanto, não vamos nos envolver muito sobre isso. Alguns acham que ela não pode ser considerada uma ação, já que basicamente ela se transformará pela ausência, dizem que ela não pode ser considerada uma ação, porque ela não tem uma decisão, ela não vai sofrer uma decisão, porque eventualmente a decisão de mérito será dada nos embargos que podem ocorrer a partir da ação monitória. Outros acham que ela pode ser considerada uma ação, já que ela pode virar um procedimento executivo e então a inexistência de uma decisão de mérito não eliminaria a oportunidade de chamá-la de ação, já que a ação de execução também não tem uma decisão de mérito e nem por isso deixa de ser uma ação. Então, quem tiver um pouco mais de interesse nessa discussão basicamente acadêmica, teórica, busque aí a literatura adequada para discutir essa característica. O STJ recentemente ele deu decisões considerando a monitória como um mero procedimento novo. Então, o STJ tende a chamá-la, não propriamente de ação, mas um rito, um procedimento especial. Como é que é essa ação monitória? Quais são os requisitos básicos dessa ação monitória? Essa ação monitória pode ser utilizada por aquele que se considere credor, mas não tenha amparo num título executivo. Ou seja, ele é credor de alguém, mas o seu crédito não está amparado num título executivo, já que, se o tivesse, a ação adequada seria a ação de execução. Entretanto, embora ele não possua um título executivo, ele possui um documento escrito, que serve nessa cognição sumária para dar evidências da existência do seu crédito. Portanto, embora esse documento escrito que ele detenha não seja catalogado pela lei processual como título executivo, portanto não nasça a partir dele presunção de certeza, liquidez e eficácia e exigibilidade, esse documento já é suficiente para dar indício da existência de um crédito. Esse documento há de ser necessariamente escrito, nem que ele venha a se formar por conta de um procedimento antecipatório de provas. Portanto, é possível que eu busque esse documento, que originalmente não exista, a partir de uma ação chamada produção antecipada de provas. O fato concreto é que, sem um documento escrito literal em que essa dívida seja representada, eu não posso falar em procedimento monitório. Essa dívida, portanto, ela precisa ser instrumentalizada num documento que consolide a existência dessa obrigação, quer seja essa obrigação uma obrigação de pagar um valor, quer seja uma obrigação de entregar algo e quer seja uma obrigação de fazer ou não fazer. Qualquer desses objetos, qualquer dessas prestações pode dar ensejo a uma ação monitória. O fundamental é que exista um título, um documento escrito sem força executiva, tá bom?